4 pessoas, né? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus! Agora já tem 7 pessoas. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus! Vira pro seu irmão e fala assim, é dia de festa. Fala, então eu quero ver seu sorriso. Nem que for aquele sorriso assim, né? Força, até o final vai dar certo. Amém, glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Louva a Deus pela vida de cada um que está nos visitando. Louva a Deus pela vida da cantora, pela vida da banda, os irmãos que veio lá do Algarve, medindo, né, sem medir esforços, lutando para chegar aqui, né? Chegaram quase à tarde, né? Agora é pouco, né? 6:30. Chegaram aqui e já deram lugar, glorificaram a Deus juntamente conosco. Quem adora ao Senhor, né, não mede esforços, vai mesmo. Amém? Glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala assim, vamos nos esforçar, porque daqui a pouquinho nós vamos embora. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 1 até o 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor, ela está aqui. O altar para o Senhor é o teu coração. Adoração, a sua entrega. E às vezes, se nós expressamos para o lado de fora uma entrega e o nosso coração ainda está fechado, ainda não é a forma que Deus quer. Deus quer que você abra o teu coração. Se esforce verdadeiramente para abrir o teu coração. Amém? Quando o anjo do Senhor chegou aqui no altar, que a missionária Sandra falou, o Senhor está aqui, eu estava ali, e os olhos meus estavam abertos, eu estava vendo, e Ele ainda está aqui. Quem estiver enfermo no decorrer desta ministração, vai clamando ao Senhor, porque Deus vai te curar. Deus vai curar aqui nesta noite. Glória a Deus. Quem encontrou Hebreus capítulo 8, versículo 1 até o 5, está escrito assim: o ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, repita comigo, tabernáculo, que o Senhor fundou, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Eles servem em um santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. E por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Amém? Já foi orado por mim, mas eu quero orar mais uma vez com você. Fecha os teus olhos. E com os olhos fechados e o coração aberto, eu quero falar para você que você não é a presença do teu irmão que vai tocar o seu interior, é a presença do Espírito Santo. Então fala com ele neste momento. Ele é Espírito, e ele importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então verdadeiramente fala com ele desde o seu coração, dizendo: Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te honrar, eu vim aqui para te glorificar, Senhor. Eu vim aqui para te louvar. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Eu louvo pela tua presença, eu louvo pela tua palavra, eu louvo por este momento, eu louvo verdadeiramente pelos 3 anos a qual o Senhor já vem conduzindo esta obra, Senhor, provando, ensinando, salvando, libertando, instruindo. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Fala conosco, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando a Deus. Só uns 3, né? Eita. Deixa eu falar mais uma vez. Já sentaram agora com glória a Deus? Glória a Deus! Bem de coração mesmo assim? Vamos chamar aquele nome que é sobre todo nome? Hã?
Vocês não vieram aqui saber outra coisa a não ser sobre Jesus. Glória a Deus. Quem quer conhecer mais Jesus? Então repita comigo: Jesus. 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 E agora bem forte: Jesus. Bem forte: Jesus. Mais forte: Jesus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você diz Jesus, e mais uma vez, bem forte, diz Jesus. Jesus. Ok. Quando você diz Jesus, até que ponto está familiarizado o nome que você falou na boca? Até que ponto você sente ele no coração? Que quando nós falamos o nome de alguém estranho, nós falamos por falar. Mas quando nós falamos o nome de alguém que a gente ama, sai na boca porque o coração está cheio. O coração está cheio de Jesus, então quando a boca fala, é porque o coração está cheio. Quando você fala Jesus, você sente que Ele está no teu coração? Você veio aqui nesta noite não para ouvir aqui famosos pregar ou cantar. Você veio aqui para adorar junto com adoradores que já estavam aqui louvando, e também para ouvir a palavra de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Esta Bíblia e esta que está aí com você, se ela estiver fechada, ela faz algum barulho? Faz algum barulho? Hã? Mas o conteúdo que nela está, se nós buscarmos, traz transformação de vida? E mesmo ela fechada, o que está nela deixa de ser poderoso? Hã? Não deixa de ser poderoso? Então, não é o barulho em si. Se você não conectar com a fé pela palavra de Deus, você só vai ouvir com o ouvido e vai refletir na tua mente. Mas você precisa saber que verdadeiramente Ele está aqui presente e que a palavra precisa alcançar o seu coração. Senão nós vamos falar a Bíblia e ela vai chegar só apenas na sua mente e não no seu coração. Glória a Deus. Quando eu pedi ao Senhor uma mensagem desde lá do monte a respeito desse dia de hoje aqui, o Senhor vem ministrando algo no meu coração e eu disse: Senhor, mas é tão profundo. E como é que eu vou passar esta mensagem? E a minha maior luta é exatamente como eu vou passar para você entender. Você sabia que o Senhor muitas das vezes fala perto de nós, fala conosco, fala com pessoas à nossa volta, e muitas das vezes nós não entendemos e não temos um ouvido voltado para o Senhor. É por isso que o Senhor, ao falar, Ele disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No texto aqui, o escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre tabernáculo. Ele vai falar sobre o quê? Tabernáculo. E no versículo 5, ele vai falar que o tabernáculo a qual foi construído lá no deserto, através de Moisés, era sombra de algo que havia de vir. Era um anúncio, era Deus falando com o povo de Israel, Deus já anunciando ao povo de Israel o que haveria de vir à terra. O povo de Israel, no longo de 40 anos, montava e desmontava o tabernáculo. Era Deus falando com eles. E mesmo depois, já em reinados onde teve reis na frente, muitos deles ainda não entendiam o que Deus tinha falado. Desde o princípio, tudo que Deus faz através de homens, através de mulheres, através de profetas, Deus está falando com a terra. Deus está falando com o seu povo. No capítulo 3 de Êxodo, para nós entendermos aqui o texto, deixa eu voltar um pouquinho aí atrás. O Senhor chama um homem chamado Moisés. E a partir do momento que chama, ali na sarça, quando Moisés encontra com a sarça, sem entender o que estava acontecendo, que havia um fogo sobre a sarça e não consumia a sarça, Moisés vai se aproximar e de repente o Senhor brada da sarça e fala com ele. Ele recebeu a ordenança do Senhor, e mesmo recebendo a ordenança do Senhor, o entendimento do homem não abre por completo para entender, ou seja, não consegue entender o que Deus está falando ali. No momento que ele olha para uma sarça e ele vê um fogo sobre aquela sarça e não consumindo,
O Senhor estava falando diretamente para Moisés, mesmo sem voz, dizendo que ele viria sobre Israel como um fogo, porque ele é fogo consumidor, e não iria consumir Israel. Estava chamando agora Moisés, para que Moisés fosse o condutor de Israel. E ao chamar Moisés, Moisés estremeceu, dizendo: sou um homem pesado de língua, quem sou eu para ir até Faraó? E o Senhor ainda procura explicar e ensinar Moisés, dizendo: sou eu que criei o mudo, a língua do mudo, a boca do mudo, e também do que fala. Eu colocarei palavra na sua boca. E Moisés de repente disse: Senhor, envia outro. Pode enviar outro em meu lugar. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu. Então o Senhor disse então que enviaria o irmão de Moisés para o auxiliar, para o ajudar. Só que de repente o Senhor olha para Moisés e diz: o que tens aí nas tuas mãos? Uma vara. Agora lança no chão. E esta vara virou o quê? Se nós estivéssemos aqui vendo uma cena dessa acontecer, o que Deus naquele tempo estaria falando conosco? Imagina você agora ouvir Deus falar com você, e de repente Deus olha e fala: o que você tem na sua mão é uma vara, então lança no chão. E ele lança, e de repente agora vira uma serpente. E agora Moisés começa a correr daquela serpente, fugir. E o Senhor diz: pega ela. E a hora que pega, novamente torna uma vara em sua mão. Era o Senhor falando com Moisés, e através daquele sinal iria falar com o seu povo. Algo que hoje podemos ter um entendimento, até mesmo pela ação de Jesus Cristo em nosso meio. Tudo, entenda uma coisa, repita comigo: o verbo de Deus. Tudo foi criado pelo verbo. Tudo foi criado pela palavra e para a palavra. E tudo que acontecia ali apontava para Jesus Cristo, apontava para o Filho de Deus. E logo você vai entender quando chegarmos ali na situação do tabernáculo, e você vai saber que tudo aponta para Jesus Cristo. Pastor, o que quer dizer então um cajado se transformar em cobra? O que isso vai apontar para Jesus? Um certo dia eu perguntei ao Senhor e disse: Senhor, o que isso significaria? Que mensagem eu tenho? E que mensagem nós podemos entender a respeito desta visão e disso que aconteceu com Moisés? E o Senhor então, Ele começou a me ensinar dizendo: uma vara foi cortada da vida. Isaías capítulo 53 versículo 8 diz que ele seria cortado da vida. Uma vara é tirado de sua vida, ela é cortada. E logo de repente agora, ao lançar na terra e ser transformado em uma serpente, a palavra do Senhor diz que o Senhor se fez maldito por causa das nossas maldições. Era Ele tomando sobre si todos os nossos pecados. E ali perante então Faraó, quando Moisés é levado ao Faraó, e isso acontece diante de Faraó, a palavra do Senhor diz que Faraó traz também mágicos que faz as mesmas coisas. E eu perguntei ao Senhor: o que é isso? 1 João capítulo 3 e o versículo 8: e o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. De repente aquela serpente destrói as outras serpentes e engole as outras serpentes. E em seguida, ao Moisés tomar aquela vara novamente, estava ali mostrando que Jesus, ele desceria, tomaria as nossas maldições sobre ele, e de repente logo depois seria tomado e ressuscitado novamente. Quando você olha para a palavra, todo acontecimento aponta para Jesus. Nada ali era por causa de Moisés. Nada ali estava apontando para Moisés. Era um profeta, representante de Deus na terra, representante do Senhor na terra. Falava conosco aqui, falava com o povo aquilo que ele ouvia de Deus, e levava diante de Deus aquilo que ele ouvia do povo. Glória a Deus. O povo, 3 dias depois que atravessa o mar, já começa a murmurar contra o Senhor porque não tinha água para beber. Repita comigo: Deus estava falando e o povo estava murmurando apenas por causa de água. Eu quero abrir aqui um entre parênteses, que muitas das vezes Deus está falando conosco e nós estamos questionando.
colocando situaçõezinhas no nosso coração, tentando enfeitar. Se não for desse jeito, eu não entendo que é Deus falando. Se não for desta outra maneira, eu não entendo que seja Deus falando. E Deus falando e nós endurecendo o coração. E muitas das vezes nós falamos: se Deus não fizer isso para mim, não é Deus falando. Se Deus não fizer desta maneira, não é o Senhor falando. E muitas das vezes o Senhor está, como Ele disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, eis que estou à porta aí, bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Todos os dias o Senhor está batendo na porta, está falando conosco. E nós, confiantes na nossa própria sabedoria, soberba, orgulho, pensando saber alguma coisa ou entender alguma coisa, como criança tentando ensinar aos pais, muitas das vezes nós procuramos querer ensinar a Deus. Hoje o Senhor, hoje o Espírito Santo, através da palavra, está nos chamando para nos curvar diante dele. Ali no estado de Rondônia eu estava orando e andando de um lado para o outro, e o Senhor bradou no meu coração dizendo: não seja demasiado velho em minha presença. Eu disse: por que, Senhor? Porque um velho não quer aprender mais. Um velho pensa que sabe tudo. Um velho pensa que já está apto para ensinar e não de aprender. É hora de ser a criança diante do Senhor para aprender. Criança não na maturidade, mas criança na simplicidade, na humildade, para podermos ouvir verdadeiramente Deus falar. É tempo de mudança. É tempo de mudar a maneira de chegar diante de Deus. Não chegar diante do Senhor com exigências. Quem somos nós para exigir diante daquele que tudo pode? Quem somos nós para ditar regras ao nosso Deus? Vira para o Senhor e fala: Deus está falando todos os dias, e nós estamos exigindo. E nós estamos exigindo que seja do nosso jeito. Essa geração é uma geração pior do que aquele povo que saiu dali do Egito. Falamos que aquele povo pecou, que levantou contra o Senhor, que murmurou. Mas esta geração é uma geração que deixa de servir a Deus porque tem que andar 1000 metros para ir para a igreja. Esta geração é uma geração que não ouve a Deus. É uma geração que quer famosos. É uma geração que quer apenas ovacionar homens, glorificar a carne, simplesmente ter status. Mas o Senhor fala na simplicidade, às vezes através de uma criança, através de um louvor, e o nosso coração está tão ressequido e tão voltado para a nossa própria soberba e orgulho, que não conseguimos ver e nem ouvir. Em Êxodo capítulo 25, o Senhor agora dá ordem e dá direção para que Moisés agora venha construir o tabernáculo. E fala para Moisés, então, para que Moisés pudesse falar para o povo trazer o ouro, prata, que era para construir o tabernáculo. Até que eles tivessem todo o material. E depois que eles constroem o tabernáculo, uma boa parte ali, eles trouxeram madeira. E eu já até falei um pouco em outra mensagem a respeito disso. Uma madeira chamada acácia. Constrói o altar onde era o sacrifício, constrói a mesa onde colocava o pão, os 12 pães da proposição, constrói a arca da aliança. O interior deles era uma madeira, repita comigo, uma madeira chamada acácia. Essa madeira era uma madeira espinhosa, era uma madeira cheia de espinho. Era Deus falando a situação que estava o povo e o que é que era necessário fazer. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 17, Deus vai falar com Adão dizendo: porque deste ouvido a voz de tua mulher, agora por tua culpa toda a terra é maldita, e nela crescerá abrolhos e espinhos. Crescerá abrolhos e acácia é uma madeira espinhosa.
Mas depois de lavrada, ela foi coberta com ouro. Repita comigo: ouro representa a glória de Deus. É lavrado, tirado o espinho, e agora é coberta com a glória. Por quê? Para poder fazer o sacrifício no altar, para poder colocar os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e também para a arca da aliança, para que quando aquela arca fosse levada no meio do povo, a glória de Deus se manifestasse e as nações temessem e soubesse que o Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar para que o povo de Israel passasse, estava no meio do seu povo. Repita comigo: o nosso Deus é temível, é terrível. Olhando para ali, nós vemos os sacerdotes carregando nas suas costas, pegando naqueles varais e carregando, e eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mesmo só estavam obedecendo passos a passos, regras, mas não entendiam a mensagem de qual Deus estava falando com o seu povo. Mesmo Davi, se você ler 1 Crônicas capítulo 17, você vai ver Davi falar com Natã, o profeta Natã, dizendo: o Deus de Israel, nós não construímos nenhuma casa para o Deus de Israel, ele andou de tenda em tenda, e hoje eu estou dentro de um palácio, morando dentro de um palácio, porém o Deus de Israel não tem uma casa para morar. Ou seja, não entendeu o que Deus estava falando, a ponto de o Senhor dizer: sim, eu não morei em tenda feito por mão de homens, apenas andei de tenda em tenda, mas não morei, porque eu não moro em casa fabricada por mão de homens. Vira para o seu irmão e fala assim: o Espírito Santo, ele tem o prazer de ensinar, só que nós temos que ter o prazer de ser bons ouvintes. E não é um ouvinte apenas com a mente. O nosso tempo está passando, já estamos chegando pertinho de encontrar com o nosso Criador. E a ordem: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Criador, ainda ecoa até hoje. Mas nossos ouvidos estão ocupados demais para ouvir isso. Nós não estamos atentos o suficiente para ouvir isso. Nós queremos apenas ouvir algumas pregações que movem o nosso coração para nos alegrar e dizer: grande pregador, meu Deus, que mensagem bonita. E depois nós analisamos a vida das pessoas que ouviram a mensagem e não vemos transformação. E eu digo: por que então ouvir, se não chegou ao coração para ser transformado? As pessoas ouvem e continuam na mesmice, na mesma vida que estava levando antes. Ouve com o ouvido, porém não recebe com o coração. Continua no adultério, na mentira, enganando, sem compromisso com Deus, sem vida no altar, peca sem temor nenhum, fala contra Deus sem temor nenhum. Deus dá as ordens, não obedece, não faz do jeito que Deus mandou. Deus não erra. Se obedecermos, com certeza seremos varas que daremos frutos, e frutos em abundância, porque estamos ligados na videira verdadeira. Vira para o seu irmão e fala: seja um bom ouvinte. Fala: o Senhor te ama. Mais uma vez: o Senhor te ama. Fala: o Senhor te ama. Mas você também precisa se amar, a ponto de ouvir o que Deus fala contigo. Moisés constrói o tabernáculo, a nuvem de glória, aonde ela parava, eles montam o tabernáculo e fica ali. Se a nuvem se move, eles desmontam o tabernáculo e agora vai até a nuvem parar novamente. Quando a nuvem para, eles montam novamente. Todas as vezes que eles montam o tabernáculo,
Eles pegam peça por peça, uma vez, duas vezes. Eu acredito que os sacerdotes já tinham decorado até as peças daquele tabernáculo, sabia montar e desmontar de cor, só que não tinha entendido ainda a mensagem. Eu acredito que tem alguém que possa ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, ter tido teologia sistemática, todas as matérias de teologia, só tem um porém: ainda não entendeu o que Deus fala. Pelos frutos os conhecereis. Repita comigo: pelos frutos eu sou conhecido. Mais uma vez: pelos frutos eu sou conhecido. Eu não olho para ver se os frutos dos outros é reprovado ou não. Eu olho para ver se os frutos que estou dando, que está sendo gerado através de mim, é aprovado por Deus ou não. É isso que temos que olhar. Glória a Deus. Quando a nuvem se desloca, eles desmontam. Quando a nuvem para, eles montam novamente. Quando eles estão montando, eles colocam as paredes, colocam o primeiro véu, tem 4 cores, representando ali o caráter de Cristo. A cor branca, a pureza e a santidade dele. O carmesim, sendo ele o cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. O azul, revelando a natureza de filho perfeito de Deus. O púrpura, revelando que ele é o rei que reinaria sobre todos. Mas todas as vezes eles montavam, desmontavam, via as cores. E pergunta: eles entendiam sobre o caráter e a personalidade de Jesus, do Messias que haviam de vir? Nós pregamos hoje sobre o nome de Jesus. Repita comigo: o nome de Jesus. Fala: Jesus é o nome acima de todo nome. E eu te pergunto: o que é nome? Você entendeu a mensagem? O que é nome? O que significa nome? Nome é uma definição de caráter. Quando Moisés perguntou: se o povo perguntar quem é que me enviou, eu vou dizer o quê? Eles digam que o eu sou quem eu sou enviou você. O nome dele é o que ele é. Meu Deus! Alguém pode ser chamado de Pedro. Pode ter um Pedro que seja rocha, que seja pedra, mas pode ser um Pedro que não faz jus ao seu nome. Alguém pode falar Jesus, mas o caráter não ecoa no mundo espiritual. Então pode ser como um dos filhos de Seva, que diz em nome de Jesus, e os demônios, nem os demônios conhecem no mundo espiritual. Por quê? Porque nome é uma definição de caráter. Nome é uma definição. Quando eu montava o tabernáculo, estava ali mostrando qual seria o nome dele, qual seria o caráter dele: Santo, Cordeiro, Rei, natureza de Filho perfeito de Deus. Lá na frente, depois do tabernáculo, e já voltamos aqui, quando Davi agora quer construir uma casa para o Senhor repreende Davi dizendo: eu não moro em casa feita por mãos humanas. E mesmo assim usa o profeta e diz: olha, o teu filho vai construir um templo para mim. Manda que constrói lá na frente. O templo é construído. Os utensílios da casa do Senhor está naquele templo.
Havia um lugar santo, estava lá o lugar do sacrifício, do lado de fora. Quando entra no lugar santo, está lá a mesa, está o castiçal, e logo tem um véu, e logo ali dentro também está o quê? A arca estava completo. Do lado de fora uma grande pia em cima de 12 touros. Estava completo, repita comigo, um templo completo. Mais uma vez, um templo completo. Ok. Só que no decorrer da história, o povo de Deus pecou contra o Senhor, revelando uma natureza reprovada por Deus, a ponto de Deus entregar aos seus inimigos, e a Babilônia ir lá e tirar tudo deles. Levar a bacia de bronze, levar todos os utensílios da casa do Senhor, deixar o templo praticamente em ruínas. Repita comigo, um templo em ruínas. Que mensagem seria essa para todo o planeta Terra, para todos que conheceram Israel, e até mesmo para o povo de Israel? O templo representa o corpo, o átrio, a carne, o lugar santo, a alma, e o santo do santo, o coração. E quando o templo foi ali destruído, ou seja, entrou em ruínas, está mostrando a queda do homem, Adão, quando caiu, quando pecou. Depois que eles passam 70 anos, que eles voltam novamente, eles olham para um templo sem beleza, e eles tristes começam agora a reclamar, porque lembraram da história que contaram a respeito de um templo bonito, de um templo a qual a glória do Senhor, quando ele foi inaugurado, a glória do Senhor entrou naquele templo de tal maneira que os sacerdotes não conseguiram parar em pé. E agora de repente um templo em ruína, e eles começam a reclamar, a ponto do Senhor usar o profeta dizendo: a glória da última casa será maior do que a da primeira. O tempo passa, e eu não quero aqui contar uma história longa para não enfadar e também não sair do contexto. O templo agora é reconstruído, vem Herodes, reconstrói, e lá na frente Jesus está passando com seus apóstolos, e os apóstolos olham para um templo que não tem os mesmos utensílios de antes, mas agora está um templo bonito, e começa agora a elogiar o templo. E o Senhor diz o quê? Aqui não ficará pedra sobre pedra. Destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele não estava falando daquele templo construído por mãos de homem. Ele estava trazendo o que Deus falou para Davi, dizendo que não morava em templo feito por mãos, mas em Salmo número 2, versículo 7, dizendo: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. O tabernáculo ou o templo de Deus, o tabernáculo de Deus não foi gerado, não foi construído por homens e nem através de homem, mas sim construído por Deus, gerado por Deus no ventre de uma virgem, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só que acontece o seguinte, quero voltar no deserto agora para você entender. Havia lá o quê? Tabernáculo. Havia lá o quê? No templo, o Senhor revela para o povo de Israel a queda da humanidade, e agora revela o segundo Adão, Cristo, vindo para restaurar. Lá no deserto, o Senhor visita os tabernáculos, e ele vai dizer no capítulo 17 de 1 Crônica, dizendo: vivi de tabernáculo em tabernáculo. O apóstolo Paulo diz que quando este tabernáculo, este aqui, se desfizer, nós temos um tabernáculo com Deus na glória, um tabernáculo no céu, que é incorruptível. Repita comigo, este é um tabernáculo. Jesus, gerado por Deus, formado por Deus, morada de Deus entre os homens, cresce, prega o evangelho, e agora ele vai fazer algo para construir moradas. Repita comigo, moradas.
Mais uma vez, moradas. Já agora aos 33 anos, Jesus ele vai ser levado para ser crucificado. Lá atrás, os sacerdotes carregavam a arca. Repita comigo, a arca tinha uma madeira de acácia dentro do ouro, que representava eu. Aquela madeira, antes espinhosa, é eu e você. Jesus nasceu do quê? De uma família de quê? Carpinteiro. Lá atrás, a acácia era tirado todos os espinhos e agora coberta de... Quem carregava era quem? Sacerdote. Quem carregava era quem? Agora nós vamos vendo aqui o sumo sacerdote, sacerdote do Deus vivo, o sumo sacerdote do Deus vivo, carregando uma madeira nas costas, na via dolorosa. Lá atrás eles carregaram a arca coberta com ouro, carregaram a mesa coberta com a glória de Deus, porque eles não poderiam santificar uns aos outros. Mas agora vem Jesus carregando nas costas a madeira, sem a glória, sem o ouro. Lá atrás uma madeira coberta de ouro, coberta da glória. Aqui na frente uma madeira sem glória. Ele está carregando nas costas, não está coberto de ouro. Naquela noite, os espinhos que foi tirado da acácia, foi feita uma coroa e colocada em sua cabeça. Os espinhos, que pela palavra de Deus, são as paixões pecaminosas. Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18, diz: a terra iria produzir abrolhos e em Lucas, Jesus disse que saiu um semeador e lançou a semente, uma semente caiu no caminho e outra caiu no meio do quê? Espinhos. E depois ele vai ensinar o que é espinho, dizendo que os espinhos são as paixões deste mundo que sufoca a palavra, deixando ela infrutífera, não deixando nascer. Por causa das paixões pecaminosas, aquele espinho, aquela coroa de espinho na cabeça. Enquanto os sacerdotes carregavam a arca, a mesa e o altar do sacrifício, que muito sangue foi derramado ali para purificação, carregavam, e as nações o quê? Temiam, porque o Deus de Israel vinha no meio do seu povo. Jesus está carregando uma madeira e o povo não teme, o povo zomba. Aquilo que era glória para o sacerdote foi vergonha para o nosso Senhor. Ele recebeu a vergonha que eu e você deveríamos passar, para que eu e você pudéssemos carregar a glória dele em nós. Lembra disso e pense bem. Repita comigo: eu sou uma acácia. Fala, madeira de acácia, cheia de espinho antes e agora coberto com a glória, esperando o dia da redenção. Fala, enquanto eu carrego a glória, ele carregou a minha vergonha. Ele tirou os meus espinhos e levou sobre ele. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Essa carne, Jesus falou sobre ela em João capítulo 6, versículo 63. É o Espírito que vivifica, a carne não presta para nada. E as palavras que eu vos digo é o quê? Espírito e vida. Tempo de transformação. Deixa o Senhor arrancar os teus espinhos. Deixa Ele arrancar os teus espinhos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E deixa eu lhe falar uma coisa: não é pela beleza, não é pela sabedoria, não é pela riqueza que alguém vai se chegar ao Senhor.
Ele disse: não se alegra o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, e nem o forte na sua força, mas se alegre-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Se alguém tem uma alegria, essa alegria deve ser em conhecer ao Senhor. E conhecer é um relacionamento. Entenda uma coisa: nós não curamos ninguém, nós não libertamos ninguém, Ele faz. É por isso que nós devemos dar o crédito e a credibilidade à presença dEle em nosso meio. Quantas vezes nós nos reunimos apenas para ouvir homens e olhar para os homens, e muitas das vezes Ele toca em nós e nós ainda saímos elogiando os homens. Poucas vezes nós falamos: Ele está aqui, eu o amo. Quantas vezes nós chegamos para Ele e agradecemos pelo amor dEle em nossa vida? Na maioria das vezes nós elogiamos uns aos outros, ou muitas das vezes, até mesmo para glorificar ao Senhor, nós precisamos às vezes de humilhar os outros. Deixa eu lhe falar uma coisa para você: não é porque eu e você não somos dignos de glória que também nos dá o direito de humilhar uns aos outros. Como assim, pastor? Repita comigo: só Ele é digno de glória, mas eu devo amar o meu irmão. Não mistura as coisas. Devemos amar uns aos outros e glorificar ao Senhor. Amar uns aos outros e glorificar ao Senhor. E como é que é feito isso? Quando eu disse que Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa vergonha, eu tenho que olhar para o meu irmão e falar assim: esse aqui é uma acácia que o carpinteiro arrancou os espinhos e cobriu com a sua glória. E eu devo glorificar a Deus pela glória de Deus que está na vida do meu irmão. O dia que eu rejeito meu irmão, dizendo que eu obedeço somente a Deus, eu já rejeitei o Senhor. Não misture uma coisa, glorificar a Ele, tentando aniquilar outra pessoa. Vira para o seu irmão e fala assim: você é templo e morada do Senhor. Ele disse que lá no deserto Ele viveu de tabernáculo, hein? Ele viveu de tabernáculo, hein? Só que hoje, em João capítulo 14, versículo 23, Ele diz o seguinte: todo aquele que me amar guarda os meus mandamentos, e quem guardar os meus mandamentos, o meu Pai o amará. Virei eu e meu Pai e faremos morada nele. Ele não vai só te visitar, Ele mora. Aleluia. Ele não vem só te visitar, Ele mora. Ele não vem só te visitar, Ele quer morada. Lá no deserto Ele só visitava, mas agora Ele quer o quê? Morada. Fechando, só para você entender aqui, e eu quero fechar aqui. Eu queria que agora você vai saltar e glorificar o Senhor. Para concluir e para que seja realmente consumado, um certo dia Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe ao monte. E quando chega lá no monte, de repente agora Jesus o quê? Transfigura diante deles. Ali está o quê? O tabernáculo santo de Deus. Repita comigo: o corpo de Jesus é o tabernáculo santo de Deus. E olha só, a Bíblia diz que a nuvem estava sobre. Talvez você não conseguiu entender, mas vem cá, em nome de Jesus, volta lá. Quando o sacerdote montava a tenda, a nuvem estava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem deslocava, ele desmontava a tenda. Quando a nuvem parava, ele estava lá novamente montando a tenda. Amém ou não? Amém.
em cima do monte, quando Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, quem está sobre ele? A nuvem. Quem está sobre ele? Quem está sobre ele? A nuvem. Mostrando, lá no deserto, eu visitei algo que era apenas sombra das coisas que iria acontecer. Agora o verdadeiro tabernáculo de Deus está entre os homens. O verdadeiro tabernáculo de Deus está entre os homens. O verdadeiro tabernáculo de Deus. E quem era a testemunha nesse dia? Moisés e Elias. Lá no deserto, a ordenança de Deus veio através de quem? Moisés. E o Senhor o traz naquele monte para ser testemunha. Olha aqui, o tabernáculo que montaram e desmontaram muitas das vezes era a sombra do tabernáculo que eu construí com as minhas mãos. Fique de pé em nome de Jesus. Neste momento eu quero orar por você. Repita comigo: eu sou o tabernáculo. Fala: eu sou o tabernáculo. Fala: eu sou o tabernáculo e morada de Deus. Deus gera Jesus, e através de Jesus gera eu e você. Deus gera seu filho, e através do seu primogênito, do seu filho, ele gera eu e você. Eu poderia falar algumas outras coisas a respeito do véu, a respeito do sangue, para entender que ele hoje, há muitos ainda. No templo não fala que o véu foi rasgado de alto a baixo? É assim ou não é? Glória a Deus. É assim ou não é? O que faz separação entre o homem e Deus é o quê? O pecado. É o quê? É o pecado. Levítico 17:11 vai falar o quê? Que a alma do homem está no quê? No sangue. A alma está no quê? Toda alma pecou. Toda alma havia uma separação. Repita comigo: o meu sangue é um véu e precisa ser rasgado, precisa ser expiado pelo sangue de Jesus. Fala: eu sou um templo, meu corpo é o átrio. Fala: meu corpo é o átrio, minha alma é o lugar santo, e o meu coração é o santo do santo, a qual só um sumo sacerdote pode entrar. Só que para ele entrar, o véu tem que ser rasgado. Há muitos que ainda o véu não foi rasgado. Há muitos que ainda está o véu intacto. E já foi falado aqui hoje que o Senhor quer conserto. Mesmo que alguém olhe para mim e fale assim: poxa, o pastor não trouxe uma coisa que viesse nos fazer rir, chorar de alegria e pular no teto. Mas de uma coisa eu sei: se pelo menos um, e eu tenho certeza que mais de que um ouviu, ouvir e ser salvo pela palavra, eu já me alegro. Aqui hoje, quem quer chegar diante do Senhor hoje, entregar a sua vida ao Senhor em conserto? Deixa eu lhe falar uma coisa: Jesus está voltando. Está prestes já a sua vinda. E não tem desculpa que não houve oportunidade. Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tem alguém aqui hoje que quer fazer um concerto com o Senhor? Vem aqui à frente. Eu vou estar orando pela sua vida. Eu não quero que venha apenas pela emoção. Eu quero ver que você venha verdadeiramente porque quer um concerto com Deus. E não adianta tentar esconder do Senhor, porque Ele sabe o que você faz na madrugada, sabe o que você está vivendo na oculta, nas escondidas, e Ele sabe o porquê que você não consegue, muitas das vezes, se render com o coração quebrantado. Repita comigo: hoje à noite, de perdão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Eu só estou falando e só estou convidando porque sou direcionado a convidar. E se vir
eu oro com alegria. E se não vir, eu continuo ainda pregando o Evangelho. E eu sei que tem pessoas que precisam de conserto com o Senhor hoje. Uma pessoa chegou em casa, estava enferma, com lúpus. E a cura dela chegou de uma maneira bem diferente. Eu falei, você vai sentar na mesa e vai ouvir a palavra. A hora que você aceitar verdadeiramente a palavra, você vai ser curado. Ela ficou lá em casa, várias vezes ela ia lá para casa. Em 2 semanas que ela estava ouvindo a palavra e recebeu, ela foi curada do lúpus. E está até hoje livre da enfermidade. Quem perde não sou eu. Eu estou fazendo a minha parte. Quer vir aqui hoje fazer um concerto com o Senhor? Se eu falar para você, vem, e tentar te convencer apenas por sentimentos, eu posso te convencer, você vir por apenas sentimentos e não de coração e decisão dentro de você. Eu vou insistir mais uma vez. Quer vir fazer um concerto com o Senhor aqui hoje? Eu sei que tem pessoas para fazer isso. Uma pessoa tem coragem. Tem mais pessoas. 2, 3, 4. Glória a Deus. Nós estamos aqui para fazer festa para a carne. Nós estamos aqui para trazer almas para Jesus. Nós estamos aqui por uma passagem aqui nessa terra. Daqui a pouquinho já estamos indo embora. E vamos encontrar com o Senhor. Em breve, vamos encontrar com o Senhor. 5. Eu estou esperando. Eu estou esperando. 6. Eu estou esperando. É concerto mesmo. É concerto. É concerto. É concerto. Seja sincero diante de Deus. Fique à vontade. Deus não está te chamando para te acusar. Deus está te chamando para te ajudar. Você está vindo para ser ajudado. Se tem uma coisa que Deus agrada, é quando a pessoa se entrega dizendo, eu quero conserto. Eu quero conserto. Cristo em ti se revelou. 8. Oh, quão lindo esse nome. Tem mais. Tem Oh, mais. quão lindo esse nome. Tem mais. É noite O de nome perdão. de Jesus. Concerto. Glória a Deus. Oh, quão lindo esse nome. Maior que tudo ele é. Rei guiando os reis. Tem alguém já prostrado, tem alguém orando, tem alguém de joelho aqui na frente. E tem mais alguém ainda para vir. Veio pra nos Ah, mas eu não vou, porque eu já sou crente há muito tempo. Que vão falar de mim? Deixa eu lhe falar uma coisa. Se Jesus voltar esta noite, que vão falar de você depois? Deixa eu lhe falar uma coisa. Jesus não tinha pecado e carregou um madeiro pesado em uma via dolorosa, sentindo dores por causa do meu pecado e do seu pecado. Muitas das vezes o nosso orgulho trava para não chegarmos diante do Senhor. É hora de rendermos aos pés 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 do Senhor. que tudo ele é. Ainda há alguém mais. Maravilhoso é Missionário. o nome de Jesus. Ainda há alguém. Maravilhoso é o nome de Alguém está esperando? Jesus. Ouve só uma coisa. Alguém está esperando? Alguém está esperando um concerto na casa, no lar. Só que para na tua casa acontecer esse concerto,
você primeiro tem que se arrepender e tem que se entregar ao Senhor. Você está cobrando uma coisa do Senhor e você não quer se render. E você sabe que precisa de conserto. É noite de conserto, é noite de conserto, é noite de conserto, é noite de conserto. É noite de conserto, o Senhor está chamando para conserto. Essas pessoas não estão aqui na frente, aqui, de uma maneira emocional, elas estão aqui porque quer conserto. É noite de conserto, é noite de perdão. É noite de perdão, essas pessoas estão alcançando perdão de Deus aqui hoje. Alívio hoje, alívio para a alma. Estão alcançando o perdão de Deus aqui hoje. Estão alcançando o perdão aqui hoje. Estão alcançando o perdão aqui hoje. O anjo do Senhor, ele desce aqui embaixo. E ele vai começar a tocar aqui embaixo. É noite de conserto, é noite de conserto, é noite de conserto. É noite de conserto, é noite de conserto, é noite de conserto. O Senhor está liberando perdão aqui na frente. O Senhor está liberando perdão, 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 perdão. Almas aqui vai sair leve, aliviado diante do Senhor, com a alegria da salvação, com força para buscar ao Senhor. Quero dar um abraço nesse moço aqui. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te